O negócio está complicado, mas a gente tenta se apegar à esperança, né? O retorno de jogadores, a contratação. A gente espera e torce para que na próxima janela, que abre dia 11, dia 10, né? O Fluminense traga jogadores interessantes para suprir essas opções de banco, até ser titulares, né? Eu acho que o Fluminense está precisando de jogadores para chegarem e assumir a titularidade. A gente vê muito o Fluminense falando que vai se mexer na próxima janela para trazer um atacante de lado, um centroavante, é a informação mais recente, um zagueiro canhoto, rápido pelo lado esquerdo, um volante na saída do André. Quem sabe, eu acho que o Fluminense precisa, né? Isso aqui é uma opinião minha. O que eu sei, que a gente sabe, que é dito na imprensa, que o Fluminense está procurando 3 jogadores, né? Que é uma coisa antiga. Né? Na próxima janela a movimentação seria essa: o zagueiro canhoto, um volante no possível saída do André e um atacante de lado pelo lado direito. Já surgiu um quarto nome, né? Uma quarta contratação, que seria um centroavante. O Cano, ele foi no último jogo fora de casa contra o Fortaleza sem condições. Ele tem uma dor crônica no joelho, agora tomou uma pancada no pé, ficou fora desse jogo. Recebeu cartão amarelo estando no banco de reservas, está fora do jogo contra o Criciúma. E a gente está na mão do JK, do Cauã Elias, e o Fluminense precisa se reforçar. Então, só observando a movimentação do Fluminense, na próxima janela deve ser isso. Deve chegar um zagueiro, um volante, um atacante de lado e um centroavante. Aí já são 4 jogadores. Eu colocaria mais 2 nessa lista aí. Um meia, armador. Colocaria mais um zagueiro, um lateral direito, para uma sombra forte ali com o Samuel Xavier. E sem falar, claro, né, sem tirar aqui a importância da base. Utilizar os garotos da base. Porque se o Fluminense realmente cair para a Série B, essa molecada é que vai tomar conta, vai ter que jogar na Série B. A grande parte desse elenco tudo bem que os jogadores mais experientes, eles têm contrato longo, né? Até o Mundial de Clubes. O Super Mundial da FIFA em 2025. Então, se a gente for realmente para a Série B, muitos veteranos vão estar nesse time. Por ter contrato longo até dezembro, até metade do ano que vem. Então, boa parte da Série B seria com esse jogador, com esse elenco, por causa desses contratos longos que o Mário faz, que prejudica muito a parte financeira do clube. Né? Não tem como fazer contrato longo com um jogador de 38, 37 anos de idade, 35. Então a base precisa ser usada já nesse Brasileirão para preparar para o próximo ano, mas se Deus quiser, assim eu espero, a gente vai torcer muito para que isso aconteça. O Fluminense vai sair dessa situação. É difícil, é complicado, mas quando a coisa se torna impossível, é aí que o Fluminense cresce. Então espero uma boa contratação, uma boa movimentação do Fred, do Angione, do Mário nessa próxima janela, que vai abrindo a partir do dia 10, que o Fluminense traga no mínimo de 4 a 5 jogadores para reforçar o elenco daí em diante. O que a gente tem no momento? O Thiago Silva e o Nonato. O Thiago Silva e o Nonato, somente a partir da 18ª rodada, no dia 21 de julho, contra o Cuiabá. Contra o Criciúma não vai dar, mas o Criciúma no dia 11, a janela não abre no dia 10. Porque o problema é o seguinte, que a CBF só registrará jogadores no dia 11, um dia após a abertura da janela, justamente no dia do jogo. Um dia depois da abertura da janela, abre dia 10, a CBF só vai registrar a partir do dia seguinte. Então não tem tempo hábil para registrar o Thiago Silva e o Nonato para esse jogo. Mas para o jogo contra o Criciúma, a gente tem 2 retornos aí, 3, né, importantes. Que é o André voltando de suspensão, pode jogar esse jogo contra o Criciúma, que é importante, repor ele ali na frente da zaga. O Marcelo voltando de contusão, já era para ter sido relacionado para esse jogo, não foi, mas praticamente certo para o jogo, se não acontecer nada no treinamento.
Marcelo volta para a lateral esquerda e o seu sombra, seu reserva ali, que é o Diogo Barbosa, também voltando de suspensão. Então André, Marcelo e Diogo Barbosa para o jogo contra o Criciúma, jogo fora de casa. O Fluminense está tentando adiar o jogo contra o Cuiabá, porque seriam 3 jogos seguidos do Fluminense jogando fora de casa. Há no regulamento algo que possa se fazer com relação a isso, mas nesse ano não vai dar, porque isso vai acontecer com o Grêmio, vai acontecer contra o Internacional, contra o Juventude, por causa daquele problema lá no Sul, gravíssimo, e eles também vão precisar ter essa sequência jogando fora de casa, então não cabe para o Fluminense. Dificilmente o Fluminense vai conseguir adiar esse jogo contra o Cuiabá. Então a sequência bem pesada. Esse jogo contra o Criciúma é complicado, é difícil, é um time organizado, é um time rápido, e jogando em casa o Criciúma é muito perigoso, e o Fluminense tem um péssimo handicap jogando fora de casa. O Fluminense não consegue ganhar em casa, e fora de casa então é pior ainda, isso desde o ano passado. Na época boa do Fluminense, o Fluminense para ganhar fora de casa, na época boa já era complicado. E o Criciúma vai ter 2 retornos importantes para esse jogo contra o Fluminense, que é do Wilker Angel, que é um jogador venezuelano, que estava com a seleção venezuelana, a boa seleção da Venezuela. Ele volta para esse jogo contra o Fluminense. E o atacante Alano, voltando de suspensão. Então 3 retornos do Fluminense e 2 retornos para a equipe do Criciúma. Aí a gente pergunta, né? Tá, Thiago Silva e Nonato não tem condições para o jogo contra o Criciúma, provavelmente só contra o Cuiabá na 18ª rodada, no dia 21. Quem também deve estar nesse jogo contra o Cuiabá é o Arias, assim eu espero, correto? Ele voltará na próxima semana, na Copa América, as datas do 3º lugar e da grande final da Copa América, no dia 13/7 é a disputa do 3º lugar, e a final no dia 14/7. Tempo suficiente para no dia 21, contra o Cuiabá, o Arias está em campo. Então teremos contra o Cuiabá uma zaga com Marcelo, Thiago Silva, um ataque pelo lado direito com o Arias, quem sabe um Nonato no meio de campo. Então, opções interessantes e importantes de titulares para esse jogo com o Cuiabá. Quem sabe aí uma arrancada do Fluminense de vitórias e a gente sair dessa situação aí com a estreia do Thiago Silva, com o retorno do Marcelo, com o retorno do Arias vindo da Copa América. Claro, tudo isso se o Arias não for vendido. Tá rolando um papo aí, um burburinho de que ele quer ir embora, mas vamos esperar o colombiano chegar para ele decidir o futuro dele. Contrato longo com o Fluminense ele tem, contrato a cumprir ele tem. Acho que o Mário, apesar dos vários erros que ele tem cometido, ele não pode cometer mais esse erro, né? Ele disse na última coletiva dele de que ele tem uma dívida com o Arias por tudo que ele fez em 2023, pelos gols que ele fez na Recopa Sul-Americana, e uma forma de agradecimento seria facilitar a saída dele se viesse uma proposta, um clube que interessasse o Arias sair. Não, 1000 vezes não. Não é assim que administra um clube profissional. Não é dessa forma. O Arias trabalhou, o Arias recebeu o salário dele, creio que recebeu a premiação e fez o trabalho dele. Ele fez o trabalho dele e o Mário cumpriu a obrigação de pagar o seu salário. Não tem dívida nenhuma. E todos os títulos que ele conquistou com a camisa do Fluminense, todo o futebol que ele jogou, vai ser recompensado na próxima transação que ele fizer, na próxima venda, e o valor dele não pode baixar para facilitar a saída do jogador. O Fluminense não pode ficar em segundo plano. O Fluminense não pode ser diminuído com relação a um jogador. Nenhum jogador é maior do que o Fluminense. Então o Fluminense não pode ser prejudicado por causa de favorecer um jogador por tudo que ele fez. Não, foi uma troca. Ele fez bons jogos, ele fez um bom trabalho, e o Fluminense pagou por esse bom trabalho dele. E valorizou, ele está valorizado, ele está na seleção colombiana. Não foi só o Arias que deu para o Fluminense. O Fluminense deu muito para o Arias. Muito, ele não era nada antes do Fluminense. O Fluminense botou ele numa prateleira enorme. Ele ganhou uma Taça Libertadores que ele não ganhou sozinho. Ele ganhou uma Recopa que ele não ganhou sozinho. O futebol é um esporte coletivo. A torcida participou, a torcida também ajudou. Todo mundo ajudou. Ajudou a pagar o salário dele. Então, nada de facilitar a saída dele. Então é isso. Provavelmente, contra o Cuiabá, teremos Arias voltando à equipe titular.
e a estreia do Thiago Silva. O Nonato não sabe se é reserva, se é titular, em que condições o Nonato está vindo. Mas Thiago Silva, Marcelo e Arias já dá uma levantada nesse time. John Kennedy. O Toluca do México tem interesse na contratação do John Kennedy. Times da Europa também estão interessados e sinalizaram interesse no garoto. Quem traz essa informação é o UOL. O Fluminense busca, vocês sabem que o Fluminense busca um centroavante no mercado, deve ser também muito por causa dessa movimentação. O Fluminense está doidinho para se livrar do John Kennedy. Chegando uma proposta boa, vai vender. Por causa dos problemas. Ele é qualquer coisinha estoura uma bombinha dele. Então o Fluminense já está cansado disso. Então o Fluminense já está buscando o centroavante, também por causa da condição física do Cano e por causa dessas propostas que podem acontecer na abertura da janela no dia 10. O Toluca tenta abrir uma vaga de estrangeiro para poder fazer essa investida definitiva no John Kennedy. Então o John Kennedy pode ser que seja mais um a sair do Fluminense na próxima janela, dia 10 deste mês. Logo, logo, né? Estamos no dia 8. Então é isso aí, são as notícias do Fluminense, a movimentação no mercado e vamos se reforçar, Fluminense, para sair dessa situação aí, porque não dá. Assim não dá. Deixa o like, se inscreva no canal, fé em Deus, tamo junto, um beijo no coração de todos, tô indo nessa. Flui!